Dificilmente Jesus nasceria em 25 de dezembro. Em Israel, o inverno ocorre de dezembro a fevereiro, de modo que seria muito frio para os pastores e ovelhas estarem ao relento nas colinas da Judeia, conforme a informação de Lucas 2, verso 8. Isso seria típico das estações quentes. Do mesmo modo, a viagem de José e Maria não seria apropriada em uma época de frio pelas limitações daquele tempo, ou seja, qualquer trajeto de mais de 100 quilômetros exigia grande esforço. Assim, os períodos mais adequados para viagens longas desse tipo seriam de abril a junho ou de setembro a novembro. Embora nós não saibamos o dia exato do nascimento de Jesus, nós podemos sugerir um mês apropriado, ou pelo menos aproximado. Lucas capítulo 1, verso 26 diz que Maria ficou grávida no 6º mês de gestação de Isabel, a mãe de João Batista. Ora, o mesmo evangelho afirma que Isabel engravidou na época em que seu marido Zacarias ministrava no templo durante o turno de Abias, Lucas capítulo 1, versículo 5, e depois dos versículos 24 a 28. Agora, o que seria isso, turno de Abias? O texto de 1 Crônicas capítulo 24 esclarece que Davi separou os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada, e Abias ficou com o 8º turno, como nós podemos ver no verso 10. Considerando que havia 2 turnos por mês e que o calendário começava no mês de Nissan, que equivale a mais ou menos março ou abril, entende-se que o tempo da concepção de Isabel teria ocorrido na 2ª quinzena de Tamuz, que é o nosso mês de julho. Agora, com 9 meses de gestação, ela deu à luz no mês de Nissan, que seria entre março e abril. Ora, se Jesus foi concebido no 6º mês da gravidez de Isabel, isso quer dizer que Maria ficou grávida no mês de Tevet, que é o mês de dezembro ou janeiro. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disso, ou seja, no mês de Etanim, que seria entre setembro e outubro do nosso calendário. Em Lucas capítulo 2, nós encontramos o texto, nos versículos 6 e 7, onde está escrito: Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar desse planeta. Poderia ter escolhido nascer como um filho de um príncipe, herdeiro de um trono, numa família rica e poderosa. Mas não. Ele escolheu nascer numa família humilde, como a de Maria e José. Deus usa as coisas simples para confundir os poderosos e sábios. Esse verso fala 2 coisas impressionantes. A primeira delas é que, cumpridos os dias, Jesus nasceu. Em Gálatas 4:4, Paulo diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Havia uma data marcada para que Jesus nascesse. Com o seu nascimento, ele se encarnou, se fez um de nós, para que através de sua vida sem pecado e morte expiatória, nós tivéssemos a chance da vida eterna. Mas uma outra coisa que eu queria destacar nesse verso é que Jesus nasceu num estábulo, porque não havia lugar para ele na hospedaria, e Maria o colocou numa manjedoura. Naqueles dias, manjedouras geralmente eram feitas de pedras. Quem sabe ela colocou ali alguns tecidos para repousar o menino Jesus. Nasceu num estábulo, num curral de animais, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Centenas de anos apresentavam profecias messiânicas, mas as pessoas não estavam prontas para o nascimento de Jesus. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para Isaías 7, verso 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e colocará o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é uma profecia messiânica que foi mencionada e escrita 700 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus aqui na Terra. Mas quando você vai para Miqueias 5, verso 2, você descobre uma coisa impressionante. Jesus não passou a existir depois que nasceu de Maria. Jesus não passou a existir depois que nasceu nessa terra. Jesus é Deus e ele é eterno. Miqueias 5:2 fala que ele é eterno. Então, se ele é eterno, ele não poderia passar a existir apenas depois que nasceu aqui. E por que Jesus veio aqui? Jesus veio aqui para salvar a humanidade. Ocorre que um dia o pecado entrou na nossa vida através de uma rebelião de um anjo que era perfeito no céu, e esse anjo foi expulso do céu, e ele tentou Adão e Eva caíram nas suas tentações,
e, consequentemente, transgrediram os mandamentos de Deus e o pecado entrou aqui. E o pecado trouxe consequências terríveis e, finalmente, a morte. Mas o pior, o mais terrível que o pecado trouxe foi a separação do homem do seu Criador. E, consequentemente, tiraria do homem a eternidade. O homem morreria para sempre. Então, para que isso não acontecesse e para que o homem fosse resgatado, fosse salvo, então Jesus veio aqui. Lá no Éden, quando aquele cordeirinho foi morto, de acordo com Gênesis 3, ali era um sinal, era uma mensagem, era uma profecia, anunciando que um dia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, viria a esse mundo para morrer na cruz por nós, pagar o preço, pagar o resgate e nos salvar definitivamente para a vida eterna. E para que ele pudesse morrer na cruz, ele tinha que nascer e tornar-se um de nós. E foi exatamente assim que aconteceu. A Bíblia chega a dizer que quando Jesus nasceu aqui, ele recebeu alguns nomes. Um dos nomes foi Emanuel, que significa Deus conosco. Outro nome, Jesus Cristo, que significa Salvador ungido. E outros nomes mencionados em Isaías 9, verso 6, que diz assim: o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Essas expressões incríveis estão em Isaías 9, verso 6. Tudo isso refere-se a Cristo Jesus. E você sabe, um dia ele veio a esse mundo através de Maria. Deus escolheu Maria, porque Maria era uma pessoa muito dedicada, muito consagrada, era uma serva de Deus fiel. E Deus conhecia o coração dela e por isso a escolheu para ser a mãe do Salvador. E Jesus, então, através dela, veio a esse mundo. Mas é bom deixar bem claro que não foi uma gravidez de um relacionamento de Maria com alguém. O que aconteceu com Maria foi uma intervenção divina, foi um milagre do Senhor. A Bíblia diz que o que estava gerado nela era obra do Espírito Santo. Portanto, Jesus veio aqui de forma perfeita. Jesus veio na mesma condição de Adão antes do pecado. Perfeito. E Jesus deveria passar, então, um período aqui na terra, passar por provações, inclusive por tentações. E Jesus passou, venceu, não falhou, não pecou, não transgrediu nada, foi firme até o final. Ou seja, onde Adão falhou, Jesus venceu.